Fim de ano chegando, mercado financeiro passando por um ciclo de baixa. Hora de entrar em pânico? Não, claro que não. Hora de identificar boas oportunidades para investir. E nesse vídeo eu vou te trazer 6 fundos imobiliários que estão uma pichincha para você começar a investir ainda esse ano. Bora pro vídeo? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Eu sou o João Paulo Santana e aqui ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir por conta própria para ter uma vida financeira mais equilibrada. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre estratégias de investimentos e vou te apresentar 6 fundos imobiliários que estão numa excelente oportunidade de entrada, apesar desse ciclo de baixa do mercado. Mas antes de falarmos sobre essas oportunidades, vamos entender um pouco do ciclo de mercado, para a gente falar um pouquinho sobre estratégia, para que você possa investir de uma forma mais inteligente. Nessa semana o Copom aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual, saímos de 11,25% para 12,25%. E o Copom já sinalizou que nas próximas reuniões, que acontecem a cada 40 dias, tende a aumentar mais 1 ponto percentual em cada uma dessas reuniões. A tendência é que cheguemos no início do ano que vem com uma Selic a 14%. Isso já aconteceu uma vez, nos anos de 2015 e 2016 a Selic estava nesse patamar. É muito ruim para a nossa economia quando a Selic está tão alta assim. Quando isso acontece, tudo no mercado financeiro sobe. A Selic é a nossa taxa básica de juros. Se ela sobe, tudo que está atrelado à Selic sobe. Financiamentos sobem, comprar carro, casa, aquele financiamento que o empresário faria de máquinas e equipamentos acaba ficando mais caro e ele deixa de fazer. Então, o aumento da taxa Selic não é bom para a nossa economia. Por outro lado, o aumento da taxa Selic para quem investe gera oportunidades, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Na renda fixa aparecem oportunidades porque quanto maior é a taxa Selic, mais os rendimentos de renda fixa vão render. Se você tem ali Tesouro Selic, por exemplo, que é atrelado diretamente à taxa Selic, se ela aumenta, obviamente que o seu rendimento será maior. Os CDBs, que são atrelados ao CDI, que é encostado ali na taxa Selic, também passam a pagar um pouco mais. Tá, mas espera aí, se a renda fixa vai pagar 14% no começo do ano que vem, mais de 1% ao mês, por que eu vou investir na renda variável? É exatamente assim que as pessoas pensam. Quando a taxa Selic sobe muito, as pessoas migram da renda variável para a renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa não tem risco. E se está pagando lá 14% ao ano, por que a pessoa vai ficar atrelada lá a rendimentos de renda variável que tem risco e que pagam aproximadamente a mesma coisa? E é isso que gera o movimento de baixa na renda variável. É por isso que você está vendo aí fundos imobiliários derretendo, ações derretendo, porque as pessoas estão vendendo a renda variável para comprar renda fixa. E esse movimento de venda faz com que o preço dos ativos caia. Mas será mesmo que esses ativos perderam valor? Será mesmo que não vale mais a pena comprar fundos imobiliários e ações só porque a renda fixa está alta? É óbvio que não. É nesse momento que você encontra excelentes oportunidades na renda variável com boas empresas e bons fundos imobiliários sendo vendidos a preço de banana. Mas você não acabou de dizer que a renda fixa vai pagar mais de 1% ao mês? Por que eu vou me arriscar na renda variável? Porque não vai ser assim para sempre. A taxa Selic já chegou ao patamar de 2% ao ano. Nesse momento, quem tinha investimento em renda fixa perdia até para a inflação. Então não vale a pena você ficar apenas investido na renda fixa. Pessoas que fazem essa migração, quando a taxa Selic sobe, saem completamente da renda variável e vão para a renda fixa. E quando a renda fixa está pagando um pouco menos, saem da renda fixa e vão para a renda variável, acabam perdendo dinheiro nesse movimento. O interessante é que você tenha investimentos nos dois tipos de ativos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. É óbvio que a renda fixa está pagando ou pretende pagar 14% no ano que vem, já é uma previsão do Copom, mas a renda variável não perdeu o seu valor, as empresas não perderam os seus valores. Então você pode investir tanto em uma quanto em outra. E agora, nesse momento de baixa, que é a hora de você entrar.
Onde as pessoas erram que estão começando a investir? Quando elas ouvem ou quando elas percebem que os preços estão subindo. Aí elas acham que é a hora de entrar. Muito pelo contrário, esse é o maior engano dos investidores iniciantes. Tentar entrar quando a onda já está crescendo. Você tem que entrar agora, no momento de baixa. É por isso que o aumento da taxa Selic gerou oportunidades. Muitas empresas caíram de preço, mas não perderam o seu valor, continuam ali faturando bem, continuam entregando seus produtos e serviços. Os fundos imobiliários estão com sua vacância em dia, estão com seus imóveis lá, está tudo certo. A diferença é que tem muita gente saindo e migrando para a renda fixa. É por isso que os preços estão caindo. E agora é a hora de você entrar. Quando você perceber que os preços voltaram a crescer, você já perdeu o time de entrada, que é agora. É por isso que ao invés de você ficar nessa gangorra de renda fixa e renda variável, você precisa ter uma estratégia de investimentos. Dessa forma, você vai investir adequadamente em classes de ativos pré-definidas, independente do ciclo de mercado. É importante que você tenha uma estratégia de investimentos e no mínimo 4 classes de ativos na sua carteira: fundos imobiliários, ações no Brasil, renda fixa e ações nos Estados Unidos ou investimentos que remetam ao dólar e sejam fora do Brasil. Dessa forma, independente do ciclo de mercado, sua carteira de investimentos sempre estará crescendo e protegida desses ciclos, dessa variação que o mercado propõe. Imagine se você tivesse 100% do seu patrimônio investido somente em fundos imobiliários nesse momento. O que estaria acontecendo com o seu patrimônio? Ele estaria derretendo. Agora, se você tem parte do seu patrimônio em fundos imobiliários, parte em ações, parte em renda fixa e parte em investimentos internacionais, dessa forma, quando uma classe de ativos vai muito mal, a outra geralmente está indo bem. E há essa compensação no seu patrimônio. Dessa forma, você não perde dinheiro independente do ciclo do mercado. Se você não tem ainda uma estratégia de investimentos, fique calmo. Assista esse vídeo aqui, onde eu mostro um passo a passo de como você montar uma carteira de investimentos bem diversificada para proteger o seu patrimônio, com pelo menos essas 4 classes de ativos que eu apresentei aqui. Vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a sua vida. Bom, agora que já falamos um pouco sobre estratégias de investimento e ciclos de mercado, vamos aos fundos imobiliários que geraram excelente oportunidade de entrada ainda nesse final de ano. Lembrando que esses ativos não são uma recomendação de investimento. Estou trazendo aqui oportunidades para que você analise esses ativos e verifique se faz sentido para você colocar na sua carteira ou não, de acordo com a alocação que você já tem. A primeira coisa que você tem que entender aqui é que todos os fundos imobiliários, no geral, caíram de preço. Está acontecendo uma desvalorização generalizada, mas você tem que aprender a separar o joio do trigo. Não é porque caiu muito que é uma oportunidade de entrada. Existem bons fundos imobiliários que caíram sim no seu preço e existem fundos imobiliários ruins que caíram mais ainda. Mas isso não quer dizer que seja a hora de entrar nesses fundos. É preciso saber escolher bons fundos para você não entrar numa fria nesse momento. Eu trouxe aqui para você, para facilitar os seus estudos, 6 opções de fundos imobiliários de 3 setores diferentes. Vamos conhecê-los. Começando pelo setor de shoppings, 2 opções que estão em ótimo momento de entrada. São excelentes fundos imobiliários e que estão descontados por conta da queda dos fundos imobiliários que aconteceu recentemente. O primeiro deles é o XPML11 com um PVP de 0,83, ou seja, muito descontado, e pagando um dividend yield de 11,23% ao mês, isento de IR. Outro fundo de shoppings também, que está numa excelente condição, é o VISC11, com um PVP de 0,73 e pagando um dividend yield de 11,88% ao ano, também isento de IR. Temos também 2 opções de fundos de papel que geraram uma excelente oportunidade de entrada. Dá uma olhada. O MXRF11 com PVP de 0,95 e pagando um dividend yield de 13,02% ao ano, isento de IR. É ou não é um excelente dividend yield? Outra excelente opção de fundo de papel, KNIP11, com um PVP de 0,94 e pagando
um dividend yield de 11,68% ao ano, isento de IR. Lembre-se, pessoal, quando a gente fala que isento de IR é diferente dos 14% projetados para o ano que vem, que a gente ainda não tem. Hoje a gente está com 12,25% ao ano na taxa Selic. Porém, esses 12,25% ou 14%, que é uma projeção já do Copom, eles têm imposto de renda. Então, apesar de ser um pouco maior, no final das contas você acaba recebendo menos do que com os fundos imobiliários, onde você é isento de imposto de renda. Para o setor de galpões logísticos, temos também excelentes opções de fundos imobiliários bem descontados e que pagam excelentes dividendos. Dá uma olhada. O XPLG11, um excelente fundo de galpões com um PVP de 0,80 e pagando um dividend yield de 10,38%. É uma excelente oportunidade. A segunda opção no setor de logística é o BTLG11, cujo PVP é de 0,88 e tem um dividend yield de 10,91% ao ano. Todas essas opções que eu apresentei aqui são excelentes fundos imobiliários com históricos muito bons. Se você optar por entrar agora, enquanto eles ainda estão com um preço baixo, você tem a oportunidade de ganhar duas vezes. Primeiro com os dividend yields e segundo com a valorização das cotas que com o passar do tempo tendem a voltar a seus preços originais. É claro que esse tipo de investimento é um investimento de longo prazo, não é para 1, 2 ou 3 meses. Você está entrando e investindo agora para alguns anos. Daqui a alguns anos, a tendência é que esses valores voltem aos patamares originais e você ganhe com essa valorização. Bom, essas são as 6 opções de fundos imobiliários que estão em excelente oportunidade de entrada. Mas não se esqueça de investir nas outras classes de ativos que eu apresentei aqui. E não se esqueça também de assistir o vídeo que eu recomendei para a montagem da sua carteira de investimento diversificada. Lembre-se, você precisa ter no mínimo essas 4 classes de ativos para ter aí uma diversificação boa na sua carteira e proteger o seu patrimônio. Agora me conta uma coisa, deixa aqui nos comentários qual desses fundos você já tem na carteira. E se você não tem nenhum, qual deles pretende comprar? E você que já investe, tem algum fundo imobiliário que você enxerga como uma boa opção? Comenta aqui pra gente que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Toda semana saem vídeos sobre investimentos, educação financeira e mentalidade para que você consiga investir cada vez melhor e se tornar um investidor cada vez mais eficiente. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima. Até lá!